E aí pessoal, bora de live? Domingão hoje, tô fazendo nada mesmo. Ainda falta aí 2 dias pro jogo do Ceará, mas umas notícias aqui que eu escolhi para comentar com a gente, coisa que apareceu aí ao longo da semana. A primeira eu vou só informar mesmo, porque não é notícia boa, é coisa ruim, aconteceu ontem, né? As meninas perderam aí o Clássico Rainha, mas é isso mesmo, faz parte. A torcida continua, toda sorte aí para as nossas meninas aí, porque também são do Ceará, também são vozão. As outras é porque eu consegui aí, arranjei um tempinho, acompanhei aí, vi as 2 entrevistas aí, uma do Richardson e outra do Rafael Ramos, então vou trazer aqui para comentar. E as outras aí pra gente não ficar também aí muito distante, sem ter nada para falar, sem ter nada para ver do Ceará, até a partida aí da terça-feira contra o Botafogo e Ribeirão Preto. A primeira que eu trago é essa. Elenco do Ceará vai ganhar 5 milhões em premiação se conquistar o acesso, hein pessoal? O elenco do Ceará deve receber uma premiação milionária. Milionária, milhões é milionária mesmo, né? Caso confirme o retorno à elite do Campeonato Brasileiro. A premiação destinada ao grupo de jogadores, também à comissão técnica. O que eu achei pouco foi isso, jogador e comissão técnica, 5 milhões aqui não vai dar muita coisa não, viu? Mas tá bom, né? Eu queria. Parte da quantia já vem sendo paga após cada vitória. Opa, então é parcelado esse negócio aí, viu? O Ceará está na 5ª colocação de 57 pontos. O Sport é o primeiro time no G4 com 59. 2 pontinhos, pessoal. 2 pontinhos. Na próxima rodada, o Vovô encara o Botafogo na terça-feira, fora de casa. E o Sport joga com a Chapecoense hoje, né? Rapaz, a Chapecoense podia fazer uma presepada com o Sport hoje, né, cara? Ia ser bom demais. Rapaz. Mas tem nada não. Então, seguindo aqui na linha dessa notícia, eu vou passar para, como eu falei, a entrevista que eu vi, né? Tá no canal aí do Vozão no YouTube. Richardson pede jogo seguro contra Botafogo e comenta sobre premiação milionária. São 3 finais para o Ceará. O time precisa vencer 3 jogos na Série B para ainda sonhar com acesso à Série A. O Alvinegro é o 5º colocado na tabela, como já falei. Joga na terça-feira, dia 12, com o Botafogo, às 21h30 de Brasília, né? Vai ser lá no estádio Santa Cruz. O volante Richardson comentou sobre a dificuldade do embate. Tá aí o Richardson, bora mostrar aí as falas dele aí, né? Abre aspas aí para o Richardson. Vai ser um jogo difícil, complicado, porque o Botafogo vive outro cenário da competição. É uma zona de risco que nenhum atleta gosta. Isso aí é verdade, o Richardson falou uma coisa certa aí. Não vai ser jogo fácil não, porque o Botafogo ainda tem risco aí e os caras não querem passar por isso. Continuando, e a pressão é ainda maior para livrar do rebaixamento. Muito com certeza, né, Charles? Exatamente. Então a gente tem que fazer um jogo muito seguro e consciente, mas focando muito no nosso trabalho e no nosso desempenho, afirmou o volante. O elenco do Ceará deve receber uma premiação milionária, como já comentei, caso confirme o retorno à elite do Campeonato Brasileiro, destinado ao grupo de jogadores e também à comissão técnica, 5 milhões. Rapaz, se dividir 5 milhões aqui para umas 50 pessoas dá quanto? Tá bom, mesmo assim dá dinheiro que só. O volante comentou sobre o estímulo nessa reta final. De novo aí abre aspas para o Richardson, né?
As premiações são estipuladas bem antes do início do campeonato, ou seja, então lá no começo do ano, né? Já fica combinado, a gente tem um objetivo muito claro na competição, que é conquistar vitórias. O acesso, os prêmios à bonificação, ela tende a nos deixar mais animados nos jogos do que no pré-jogo, né? Falou aí o Richard, né? De novo aí outra fala dele. Depois que a gente consegue desempenhar nosso papel bem feito, fica tudo mais tranquilo. Isso é verdade, eu estou falando isso aí desde o Campeonato Cearense, né? No momento, isso não é um objetivo principal. Quando as coisas boas acontecem dentro do campo, todo o resto conspira para o bem, Deus queira. Então a gente quer fazer bons jogos, conquistar vitórias. E se o presidente quiser abrir mais a mão, rapaz, não confio nesse homem não. A gente fica feliz, completou, né? Business is business, show me the money, né, Richard? É isso aí. É o famoso faz-me rir, né? Quem é que acha ruim? Tá bom, quem é que vai jogar de graça? Nenhum. Acho que nem o infantil joga de graça, bicho. Os caras não têm interesse, quem é nós, mano, na fila do pão. A gente pra bater laje quer nosso pagamento, imagina o jogador, mano. Nessa mesma atuada aqui, né, que foi a outra entrevista que eu vi lá no canal do Vozão, né? Que foi a do Rafael Ramos. Eu trouxe aqui porque, por favor, Rafael Ramos, por favor, elenco, não me leve a mal. Não quero entrar no clichê do rapaz porque é português, mas ele colocou, né, pelo menos a manchete era essa daqui, ó. Rafael Ramos afirma que o Ceará precisa levar postura de mandante para jogos fora. Caramba! Rapaz, isso aqui o cara agora, vou te contar, viu? Depois de você, só o português, o Cabral que exclui o Brasil para ver isso aqui. Desde o cearense o Ceará tem que fazer isso, mas vamos lá, seguindo, né? O Ceará olha para os últimos 3 confrontos da Série B como decisivos após a derrota do Sport para o Operário. Rapaz, foi mesmo, esse aí foi... Ali marcou, ali deu a esperança. E o Operário ainda aprontou outra ontem, vai comentar mais tarde aqui o que o Operário fez ontem aí, que pode ajudar todo mundo. As chances de acesso do Vozão aumentaram para 35%. O lateral Rafael Ramos comentou sobre a briga pelo acesso. Abre aspas aí, vamos ver a frase do rapaz aí, ó. Nós temos que continuar fazendo nossa parte e estar preparados para qualquer falha dos adversários. Ultimamente não tinha acontecido. Felizmente nessa rodada o Sport falhou e diminuímos a distância. Esse é o nosso objetivo. Vamos jogo a jogo e queremos estar sempre perto, que agora torna mais fácil poder reverter essa situação e entrar no G4, comentou aí o Rafael Ramos, né? De novo aí aspas para ele, outra fala do rapaz aí, ó. Faltam só 3 rodadas para o fim e 5 pontos. É uma distância um pouco mais difícil de reverter, agora faltam 2, né? Mas futebol é futebol e tudo pode acontecer. Mas o mais importante é fazermos a nossa parte e nos mantermos preparados para em qualquer falha estarmos perto para poder aproveitar, afirmou o jogador. O jogo do Botafogo está marcado para terça-feira, já comentou, né? E o Rafael Ramos completou ainda com essa declaração aqui, ó. Temos que fazer algo especial. Temos que manter a nossa identidade, principalmente a que criamos dentro de casa, e transportar isso para jogos fora. Isso de ser pior mandante não tem tanta influência nessa etapa do campeonato, porque todos estão dando a vida nessa reta final e eles jogam com um objetivo grande, que é escapar da zona de rebaixamento. Eu acho que ele falou aqui porque o Botafogo, não sei se é o pior mandante, é isso que ele está referenciando aqui, mas deve ser isso mesmo, né? Eu só acompanho o Ceará, não acompanho o time, deve ser totalmente de fora. Temos que manter a nossa identidade e propor jogo. Muda o ambiente, mas dentro de campo temos que tentar fazer nossa parte igual, enfatiza Rafael. Rapaz, o Vozão chegou a 57 pontos, né, e tal. Então, olha só, sobre essas 2 notícias aqui, do Richard, né, que é da premiação, e do Rafael Ramos. Claro que a premiação, isso aí faz parte, né, tá no contexto do nosso futebol. Eu até cheguei a comentar em algum post aí do Instagram, o pessoal falando que a premiação para estimular. Eu falei, cara, então tem alguma coisa errada com as entrevistas lá no começo, quando o cara foi contratado, né? E o cara disse que o objetivo dele era o acesso e não o prêmio. Mas tudo bem, tá valendo, a gente sabe disso. O cara ganhou o salário dele e tal, isso aí é um estímulo a mais, faz parte, né? São 4 times que sobem e os outros 16, né? 4 vão ser rebaixados e os outros 12 ficam aí sem ter muito o que fazer, mas faz parte, né? Ainda bem que a outra notícia também que estava vinculada a essa, eu lembro que eu comentei, era o pagamento do 13º. O pessoal falou, o Ceará já pagou o 13º, eu até falei, olha, faz bem,
o 13º, até para não dar confusão, né? Não vamos esquecer a quantidade de problemas que o Ceará teve esse ano em função de multa, pagamento, dia de imagem, transfer ban, justiça trabalhista, um monte de coisa aí que o Ceará teve problema. Em relação à parte aí realmente do jogo que o Rafael Ramos comentou, a gente está tendo a entrevista dele lá no YouTube, cara, isso é verdade, isso é meio óbvio. Não tem como achar que, né? Se o cara ganhar todos os jogos em casa, ainda fica devendo alguma coisa para subir, não adianta. Em algum momento da competição, contra os times mais fracos, o time tem que se impor, né? E nunca mais, digamos assim, evitar ao máximo aquela sequência que, não sei para vocês, para mim vai ser a mais definitiva, né? Caso, Deus o livre aí, caso o Ceará não suba, aquela sequência ali da derrota para Chapecoense e para o Curitiba fora de casa. Aquela sequência ali, naquele momento que o Ceará podia ter entrado no G4, né? E ter permanecido, quem sabe até hoje está numa situação bem melhor administrando, né? Por mais emocionante que esteja sendo, por mais que eu acredite ainda que o Ceará pode subir sim, é muito possível, né? Lá na frente eu vou fazer o meu meia-culpa, né? De tanto que eu falei aí para não depender dos outros, mas eu, né? Como todo ser humano, eu repensei minhas opiniões, né? Só não muda de opinião quem não tem opinião. Tem que se impor em algum momento fora de casa, e o momento é esse, ó. São 3 jogos só agora faltando. É como se você tivesse agora em quarta de final de Copa. Não tem como, para ser campeão, no caso o campeão do Ceará vai ser o acesso, independente de se vai ser na quarta posição ou terceiro, primeiro e tal, é o acesso que é o mais importante. Vai ter que vencer esses 3 jogos. E ainda, né, como a gente sabe, em função da matemática da coisa aí, esperar por outros resultados, mas que são totalmente possíveis. Mais tarde a gente vai comentar sobre isso, até porque o Operário ganhou do Sport e ganhou ontem de novo. Quem acompanhou, o Operário ganhou ontem de novo do Novo Horizontino, que estava disputando, não acho que não é mais nem só acesso, era título mesmo ali, direto pau a pau com o Santos. Santos perdendo vai ficar um negócio muito emocionante. Já pensaram, pessoal, chegar na última rodada, 3, 4 times, até o Ceará poder ser campeão? Por que não? É futebol. A gente pode esperar tudo. Eu prefiro, como eu sempre falei desde o começo do ano, quem me acompanha aqui sabe, chegar, ou melhor, terminar a última rodada em quarto. Para mim vai ser ótimo. Depois a gente repensa aí, vê o que vai fazer mais na frente. Mas fechar a última rodada em quarto vai ser tudo que a gente queria. Em relação à posição, quarto, primeiro, tudo mais, a gente traz aqui uma questão agora, está em relação agora ao campeonato inteiro, né? E me interessa muito ao Ceará, obviamente, por conta do interesse dos times, que pode mudar, que pode acabar, né? A gente viu que o Avaí jogou com o Ceará com um time alternativo, porque já tinha dado férias a alguns jogadores. Essa notícia fala que a Série B pode definir 3 acessos e 3 rebaixamentos na rodada, né? Vamos ver aqui os cenários, né? Daqui a pouco eu posso colocar para vocês aqui tela inteira. A gente vai colocar aqui os cenários, né? Santos, Novo Horizontino e Mirassol podem sacramentar acesso, enquanto Guarani, Brusque e Ituano tentam evitar a queda antecipada. Tá ficando feio o negócio. A Série B do Brasileiro chega à 36ª rodada com possibilidade das primeiras definições. 3 times já podem conquistar o acesso, enquanto 3 correm risco de ter o rebaixamento sacramentado. A rodada começa nesse sábado, no caso foi ontem, né? Com 3 jogos e vai até terça-feira, que é o jogo do Ceará. Vantagem total, porque o Ceará vai entrar em campo já conhecendo os resultados, ou seja, vai ter um estímulozinho a mais aí, né? Na parte de cima da tabela, o Santos precisa de uma vitória só garante o Santos, né, na Série A do ano que vem, sem precisar de combinação nenhuma. Enquanto o Novo Horizontino e Mirassol podem sacramentar outras 2 vagas do G4, dependendo dos resultados da rodada, daqui a pouquinho eu coloco para vocês. Na briga contra o rebaixamento, Ituano e Brusque lutam pela reabilitação, enquanto o Guarani joga suas últimas fichas para evitar a queda. Muita atenção nesse jogo do Guarani, porque o Guarani é o último adversário do Ceará. Então, o Ceará é possível que o Ceará pegue um time, né? Tudo é possível que o Ceará chegue na última rodada com possibilidade de acesso, com um time que já pode estar rebaixado, ou um time que está fugindo do rebaixamento. Então, que fique na nossa cabeça, na cabeça dos jogadores, o seguinte: não tem mais jogo fácil. São 3 finais, não tem que aguardar outros resultados ainda, mas tem essa situação toda aí dos times que estão embaixo,
que eu, particularmente, é pior pegar um time desse que tem um time que está brigando por alguma coisa, porque tudo pode acontecer, né? Tudo pode acontecer e não tá as barbas de molho, é bom, entendeu? Não faz mal a ninguém. Dependendo dos resultados, os 3 podem cair já nessa rodada. Olha aí, ó. Isso mexe com toda uma questão aí de planejamento, finanças e tudo mais, ó. Ponte Preta, CRB, Chapecoense, Botafogo e Paysandu também estão ameaçados e com sinal de alerta ligado, né? Então vamos ver agora aqui, tela inteira então para vocês aí, o que pode acontecer em relação a essa rodada. Vamos lá para o Santos, os acessos. O Santos está em primeiro, está com 65 pontos, está bem para caramba o Santos, está mais tranquilo. Então, para o Santos, se vencer o Curitiba fora de casa, sobe, né? Independente de outro resultado. Se empatar ou perder, sobe. Olha só, olha a importância agora do jogo do Ceará. Sobe se o Ceará não ganhar do Botafogo, ou seja, se o Santos perder ou empatar hoje, ainda não está garantido, porque o Ceará pode pontuar e vai ficar uma briga, cara, 2 jogos finais aí muito, sabe, melhor do que a Série A, cara, não sei vocês, vai estar melhor do que a Série A. Essa é a situação do Santos. Vamos lá para o Novo Horizontino, o segundo, 63 pontos, também está muito bem, né? Se vencer o Operário em casa, essa era uma situação, né, da notícia estava anterior, então eu tô gravando hoje no domingo, então foi ontem, já não aconteceu, ou seja, o Novo Horizontino, se vencesse o Operário ontem, né? Eu vou colocar já assim, se vencesse o Operário ontem, subiria, né? Se o Ceará não ganhar do Botafogo ou o Sport perder da Chapecoense, ou seja, começa a ficar um monte de se, né? Se, ou, e, aquele negócio, um monte de conjunções aí pra gente avaliar. Se empatar, sobe. Se o Ceará perder para o Botafogo, ou seja, o Ceará não pontuando, não ia alcançar mais o Novo Horizontino, o Ceará como quinto não ia alcançar mais o Novo Horizontino, garantiria o Novo Horizontino. Só que a gente já sabe que o Operário ontem aprontou mais um aí, os times que estão na parte de cima da tabela, ganhou do Novo Horizontino fora de casa, lá no Novo Horizonte, lá, e complicou essa situação aí. Então, o Novo Horizontino não está garantido por conta desse cenário, né? Mirassol está em terceiro com 62 pontos. Se vencer o Avaí lá na ressacada, sobe se o Ceará não ganhar do Botafogo. Rapaz, eu só queria que o Avaí se reabilitasse em cima do Mirassol. Ia ser bom demais, cara. Esse jogo é hoje. Esse jogo é importante. Se o Avaí segurar o Mirassol e o Ceará ganhar na terça-feira, vai chegar 2 jogos, o último jogo assim, com cara de 4 finais aí. 3 finais aí no campeonato só. Muito, muito, muito bom. Vamos agora para a parte aí do rebaixamento, né? A parte que o pessoal está desesperado lá. E interessa também o Ceará por conta disso aqui. O Guarani, que está em último. Olha só, em 20º lugar, 31 pontos. Se o Avaí perder ou empatar com o Amazonas, caiu. Ele tem que ter os 3 pontos, que é para matematicamente poder somar mais aí, talvez mais 6, né? Somar 9 e conseguir sair da zona por conta da pontuação lá do primeiro fora da zona. Se vencer, olha a situação do Guarani como está complicada. Se vencer, ainda pode cair se o CRB vencer o Goiás ou a Ponte Preta ganhar do Vila Nova e Chapecoense. E a Chapecoense pontuar contra o Sport. Tomara que a Chapecoense ganhe esse jogo contra o Sport. Ou se CRB e Ponte Preta vencerem. Por isso, pode entrar em campo já rebaixado na terça-feira, uma vez que o CRB joga no sábado. Não, o CRB jogou ontem? Ah, rapaz, tem um jogo do CRB aqui, né? Espera aí que a gente tem que ver esse negócio direitinho aqui. Deixa eu abrir aqui a tabela. Eu acho que o CRB perdeu ontem, né? Eu acho que não teve como, porque o CRB perdeu. Então, o CRB joga no sábado, Sport no domingo e a Ponte Preta na segunda-feira. Então, ontem o CRB perdeu do Goiás. Então, é uma situação que interessava o Guarani. Então, o CRB perdeu do Goiás. Então, vai ter que esperar ainda o jogo da Chapecoense contra o Sport. E da Ponte Preta, né? Ponte Preta vai jogar com o Vila Nova amanhã. Então, o Guarani está numa situação difícil aí, porque pode entrar já rebaixado, né? O jogo do Avaí, do Guarani é o último Amazonas, né? O Guarani é na terça-feira, igual do Ceará, só que por conta dos resultados que vai ter ainda jogo de
No caso de ontem do CRB e os de hoje, pode entrar já rebaixado. Complicada aí a situação do Guarani, muito complicado. Vamos passar para a situação aí do Brusque, é o 19º, está com 33 pontos. Aqui é se perder para o Paysandu, cai. Então, se perder, cai. Simples assim. Se empatar, aí começa a fazer conta. Cai se o CRB empatar com o Goiás, mas o CRB não ganhou do Goiás. Então, ou o Ponte venceu o Vila Nova. Então, situação agora, como o CRB já perdeu, o Brusque agora está esperando por esse resultado aqui da derrota da Ponte Preta, né? Se ganhar, pode até ainda cair. Se o Botafogo pontuar contra o Ceará. Então, o Botafogo não pode nem empatar com o Ceará. Se ganhar, e ainda vai ficar longe, não tem como sair mais do G4, do Z4 no caso. O Botafogo pontuar contra o Ceará. Além do CRB, Chapecoense vencer Goiás e Sport. Então, CRB já perdeu. O Brusque está torcendo também aí para Chapecoense vencer o Sport. Situação do Ituano, 18º com 34 pontos. Se perder para o América Mineiro, né, cai. Olha só como é o negócio agora, a matemática importa muito para o pessoal agora que está no Z4 também, como também no G4 também. Cai se duas dessas situações ocorrerem, ou seja, eu tenho 3 situações. Se 2 ocorrerem, agora o pessoal da estatística aí, me ajude aí, vão fazendo aí, que eu sou de humanas, não é assim também não. Chapecoense pontuar contra o Sport, ou seja, pontuar, empatar ou ganhar, beleza. Vitória de CRB contra o Goiás, ou seja, uma das situações aqui já pode eliminar, isso aí até eu sei. Então, o CRB já perdeu do Goiás. E a Ponte Preta do Vila Nova, então ela tem das 2 situações aqui, ela pode, né, pode se livrar daqui, mas se perder, vai ficar dependente disso daqui. Então, se empatar, ainda pode cair se a Chapecoense e o CRB vencerem. CRB já não pode mais vencer porque perdeu, mas a Chapecoense sim, estatisticamente falando, de probabilidade, a Chapecoense pode vencer o Sport. Então dá até para... Não pode nem empatar, né? Mesmo, se empatar, a Chapecoense ganhar também já era. Complicadíssimo também aí situação do Ituano, né? Muito complicado. Então essa aí é a matemática, pessoal, que está no... tanto para o G4 aí, né? A situação se definindo aí, mas vai ficar emocionante. Eu não lembro de ter tido uma Série B assim tão emocionante ultimamente, mas essa tá emocionante, principalmente pela condição, obviamente, que o Ceará se encontra aí pertinho aí, com possibilidade real de entrar no G4. Para isso, então, nós trazemos essa situação aqui que vai ser bem, assim, não sei vocês, vai ser muito comemorada, acredito, até pela rivalidade, pela questão regional, né? E independentemente disso, pela quantidade de pontos aí que separam os dois, né? Por conta da falha, por conta aí desse deslize, vamos dizer assim, do Sport, o que faz parte também. Daqui a pouco eu vou falar porque eu vou fazer esse meu meia-culpa. Que é essa notícia, ó. Rivais nordestinos, Sport e Ceará disputam acesso na reta final da Série B, né? A Série B 2024 entra na sua reta final com Sport e Ceará, rivais nordestinos, né, travando uma disputa acirrada pela vaga na elite do futebol brasileiro. O Leão está na frente atualmente na 4ª colocação com 59 pontos, enquanto que o Vozão é o 5º, fungando atrás do cangote do Sport, meu amigo, com a pontuação próxima, 57. Né? As equipes tiveram uma trajetória semelhante na competição, de altos e baixos. Agora o Ceará continua no G4 uma vez só, né? O Sport ficou melhor aí. A leve superioridade do Sport tem como destaque a quantidade de rodadas em que o time esteve no G4, 24. Bem mais que o Ceará, que figurou entre os 4 primeiros em apenas uma oportunidade. Foi mesmo, o Ceará entrou uma vez só. Se fechar a Série B na zona de acesso, vai ficar marcado como a equipe que chegou à Série A que menos esteve no grupo. Rapaz, isso daqui, meu amigo, vai dar muita confusão. Rapaz, eu só queria isso, Ceará. Rapaz, chega da última e passe. Rapaz. O que pode ajudar, né, para entender esse fato, né? Não pode deixar de considerar, né, para a gente entender isso, né, o momento atual que vem pela frente, né? São 3 rodadas agora. O Sport já conseguiu aí, vamos dizer assim, né, ter essa falha com o Operário que virou aquele jogo lá. O Sport fez o gol, o cara foi expulso e o Operário conseguiu virar. Rapaz, chega a ser dramático, mas faz parte, né? Infelizmente a gente está sendo pro Ceará e por nós ele perde hoje de novo pro Chapecoense, não custa nada.
Aqui no desempenho geral, tem o Sport ao 4, tem 17 vitórias, 8 empates e 10 derrotas, né? 56% de aproveitamento. Como tá perto essa situação, né? O Sport marcou 50 gols, sofreu 35, né? A média de 1,4 gol por jogo e 1 sofrido por jogo. O problema será que são essas médias aqui que o Ceará perdeu muito ainda. O Ceará está com 17 vitórias, ou seja, a mesma quantidade de vitórias, mas com menos empates, né? E perdeu 2 partidas a mais. Essas duas aqui, pessoal, não sei vocês, mas na minha cabeça só fica aquela da Chapecoense, deixa eu ver, talvez aquela do Brusque, vamos colocar assim, vamos colocar aquelas duas da sequência lá, Chapecoense e Curitiba não. Aquela do Brusque também foi meio doída, foi meio esquisita também, né? Não vai ser, obviamente, desculpa, né? Teve muitas falhas aí, teve uns empates também bobos aí, mas o que dói mais é aquela do Brusque também e aquela da Chapecoense também que a gente estava, né, com condição, né? Fazendo aqui o análise, né? Até pela proximidade da classificação, como já foi citado, o Sport e o Ceará tem números semelhantes, com o detalhe que o Leão tem 2 empates a mais, que garante os 2 pontos de vantagem. Exatamente as que o Ceará ganhou não pontuou, o Sport empatou, não perdeu, ficou com 2 pontos na frente, né? O Ceará, por sua vez, é um time de números ofensivos expressivos, tendo o melhor ataque da Série B. Cara, a gente merece esse negócio aí, cara, junto com o Santos. 54 gols, cara, o time que mais fez gol, cara, ficar de fora não tem como. O Sport está próximo com uma boa marca também, 50 gols. Na defesa os papéis se invertem, esse é o nosso problema. O Rubro Negro, né, de Recife, né, tá mais seguro, sofreu menos gols, sofreu 35 e o Ceará sofreu aí 40, né, sofreu 5 gols a mais, né. Para o futuro das equipes, é interessante uma análise mais aprofundada sobre as campanhas dentro e fora de casa. Nas 3 últimas rodadas da Série B, o Sport tem a teórica vantagem de fazer 2 jogos na ilha e 1 fora. O Ceará vive o oposto, sai 2 vezes e faz somente 1 partida no Castelão, né? E esse é o detalhe que mais... Mas vamos lá, né, cara? Para subir tem que superar tudo isso aqui e também os outros times, obviamente, né? O Sport, né, vai jogar dentro de casa mais 2 e o Ceará só mais 1, né? Os 2 times são fortes em casa. O Ceará tem uma campanha superior ao do Sport, né? Tem mais vitórias. O Ceará ganhou 13 e o Sport ganhou 11. O melhor saldo de gols, obviamente, porque o Ceará fez mais gols, né? Tá junto com o Santos aí coladinho. Além de um empate a mais. O Ceará tem apenas 2 derrotas em casa, enquanto o Sport perdeu 4 vezes no seu estádio. Pressão na torcida também. Cara, assim na boa. Eu vou passar para a última notícia aqui e vamos comentar aqui essa situação toda aí, né? Então, fora de casa, o Sport jogou 18 vezes, ganhou 6, empatou 6, perdeu 6. O Ceará jogou 17, né? Ganhou só 4, empatou 3 e perdeu 10. Esse número aqui faz um link lá com um comentário lá que está na entrevista do Rafael Ramos, cara. O problema do Ceará é esse. Essa gangorra, não é manter assim, ó, ganhar e empatar fora. O Ceará perdeu muito fora de casa. O Ceará não conseguiu, por algum motivo, não sei, cansaço, jet lag, não tem isso aí, negócio de fuso horário aqui, não tá nem jogando no Acre. Joga no mesmo fuso horário e tal, horário de Brasília, mas o Ceará fora de casa, a não ser que a gente explique, né, por nós. A gente pode explicar dentro da nossa perspectiva como torcedor. A diferença grande está sendo feita aí pela torcida do Ceará no Castelão. Então, se confirmando o acesso do Ceará, sei lá, com a vitória, obviamente, ganhar as 3, contra o Guarani na última rodada, muito provavelmente Castelão na lotação máxima e mais alguma coisa, se Deus quiser. Muito mérito nesse acesso, se confirmado, para a torcida. Muito mérito mesmo. Óbvio, os jogadores vão ter que fazer a parte deles, né, em campo, mas muito mérito aí para a torcida que fez também a parte dela, né? O Sport compensou os tropeços em casa com seu desempenho fora. Ou seja, o que o Sport perdeu em casa, ele equilibrou. Ele não fez como o Ceará que empatou e perdeu fora. Ele equilibrou um pouquinho. O Leão da Ilha é melhor que o Ceará longe dos seus domínios, onde sofreu poucos gols. Mais um detalhe também. Embora faça poucos também, conquistou 6 vitórias. O Vozão sofreu 10 derrotas fora e o Leão apenas 6. O Sport também conquistou 3 pontos a mais em empates. Então, para o final do campeonato agora, o Sport pega hoje a Chapecoense da Ilha do Retiro, depois sai para pegar a Ponte Preta e vai acabar contra o Santos, né? Vai jogar Sport e Santos lá na Ilha do Retiro. Então,
muita coisa definida ainda, né? Ceará a gente já sabe que joga terça-feira com o Botafogo, volta, pega o América no Castelão. Corrigindo aqui, né? A lotação vai ser não contra o Guarani, a lotação vai ser contra o América Mineiro. O último jogo do Ceará no Castelão esse ano, né? O jogo do Guarani vai ser lá no Brinco de Ouro, né? Me corrigindo aqui que eu achava que o jogo ia ser em casa, mas infelizmente não vai ser em casa. Mas quem sabe, queira Deus que o Ceará aí contra o América já volte na primeira divisão, já faz aquele jogo aí. Já pensou, pessoal? O Ceará jogar com o América, conseguir com uma rodada de antecipação esse acesso, ia ser bom demais. Mas Deus sabe o que faz, vamos seguir, né? Então essa é a matemática aí que tentamos nessa reta final para dar mais uma emoçãozinha aí, disputar essa vaga, esse quarto lugar aí da Série B com o Sport. Para finalizar, o que deu uma certa polêmica, pelo menos foi o que eu percebi aí, que foi a mudança do jogo, né, da data do jogo, né? Ceará e América será segunda-feira, 18, na Arena Castelão. O jogo seria no domingo, no entanto, vai ter um show no Castelão. Cara, é complicado isso aí, complicado, porque, assim, tá, tudo bem, é claro que esse jogo é a lotação máxima que a gente espera. Mas eu não sei, cara, vocês podem me chamar de louco aí. Eu vou ler aqui a matéria e vou comentar. O América Mineiro, né, o jogo do Ceará com o América Mineiro pela 37ª rodada da Série B do Brasileiro ocorrerá no dia 18 de novembro na Arena Castelão às 21h45. O jogo seria no domingo. No entanto, o estádio receberá o show de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Não vou comentar isso aqui. No sábado, às 16 horas. Assim não haverá tempo hábil, né, para que o palco seja desmontado para o confronto. Antes disso, será enfrenta o Botafogo, né, na terça-feira. O Vozão precisa vencer todos os jogos e torcer para o tropeço do Sport para acesso à Série A nacional. Sport e Mirassol, né? Não custa nada também o Mirassol. Galera, então isso aqui, o pessoal colocou isso aqui, achou um absurdo e não sei o que e tal. Vamos lá, vamos comentar. O jogo do Avaí, se não me engano, também foi remarcado, né? Era sido ontem e passou para hoje. Não sei qual foi o motivo, mas vamos lá, vamos analisar a primeira questão do local. É óbvio que esse jogo aí nunca dava. Eu até sugeri, bota no PV. Cara, eu sei que é uma possibilidade, mas eu, como torcedor, tenho plena consciência de que um jogo desse aí, na situação que tá, o Ceará ganhando, talvez o Sport perdendo, chegasse Ceará e América, o Ceará na frente, o Ceará dentro do G4, não tinha a menor condição de ser no PV. Tinha que ser no Castelão, porque, como eu acabei de falar, por tudo que a gente fez aí, por tudo que a torcida fez aí, lotando os jogos do Ceará, mantendo as melhores médias de público do Brasil inteiro, vamos colocar assim, das duas divisões, Série A e B, né? Então não dá nem pra gente pensar assim, então bota no PV. Cara, esse jogo a gente sabe que não dava pra ser em PV, sinto muito, não dá pra levar essa vantagem desse jeito porque não ia ter condições. Então vamos aí agora para o nosso plano de contingência, né? Todo mundo reclamou porque achou uma falta de respeito, não sei o que. Adiar muito para mexer com o negócio de resultado e data e de rodada, adiar, agora não dá mais porque já é final de temporada, só 3 rodadas, não tem como. Infelizmente, né? Por mais que a gente diga que não, mas quem vai ser prejudicado com isso é o torcedor, né? Que vai para o jogo. O feriado, eu acho que dia 19, não sei se é para todo mundo, não sei, 19 não é feriado não, né? Dia da Mulher eu acho que não é feriado. Assim, o horário também não é muito propício, até para ver jogo na televisão, esse horário eu durmo às vezes, só o primeiro tempo. Realmente, para quem trabalha, para quem dá o suor aí, para quem tá na labuta diária aí, principalmente a torcida do Ceará, que é uma torcida do povo mesmo aí, pessoal, vai ficar complicado o cara sair do trabalho e tá no Castelão lá 10 horas para apoiar o time no último jogo, né, do ano, diante da torcida, né? O pessoal achou até uma sacanagem e tudo mais, e por conta de show, né? Mas pessoal, é aquele negócio, é o preço que você paga para não ter estádio, né? O Ceará não é o primeiro time que passou por isso. No estado do Rio de Janeiro, quem conhece lá, quem já foi, tem o estádio do Vasco, né? Tem o Maracanã, do Fluminense é usado no Carioca porque é pequeno, e tem o do Botafogo agora, aquele lá que está desde as Olimpíadas, salvo engano.
Infelizmente não precisa ser pago, pessoal. Até o Palmeiras aí também vai ter que teve jogos que foi jogar. Obviamente São Paulo tem muito mais opções de estádio para jogar. Tem o próprio Morumbi, tem o Pacaembu e tal, com os estádios lá melhores para jogar também. Não afeta tanto. Infelizmente, né? Não se alguém não percebeu dessa condição aí do show. O correto seria o que? Antecipar, sei lá, esse jogo para sexta-feira, não sei, né? Mas também tem a questão da montagem, né? Quando é um show tem que montar o palco no Castelão, então tem que interditar antes e só pode liberar depois, porque tem a montagem e a desmontagem do palco. Eu não vou entrar aqui no mérito desse show ser no Castelão, não vou ficar dizendo que, poxa, não podia botar esse show para outro lugar, né? Não podia botar esse show para... Vocês entenderam aí, né? Porque eu não tenho o somzinho do Pi para colocar aqui. Porque aí é sacanagem demais, cara. É sacanagem demais com a torcida. Então, o que a gente pode, né, esperar? Talvez algumas pessoas que, poxa, até iriam para esse jogo, porque pode se tornar o mais importante do Ceará do campeonato. Quem sabe, se Deus quiser, para as combinações, pode sacramentar até o acesso do Ceará, se Deus quiser, se tudo der certo. Lá no Castelão, lotado, torcida feliz. Mas infelizmente, quem for para esse jogo vai ter que dar aquele algo a mais, porque como é torcedor mesmo, a gente está lidando aqui com emoção. A gente está racionalizando, então como é segunda-feira, 21h45, né? Acho que é 21h45 o jogo. Então eu não vou mais para esse jogo não, porque tá muito tarde e na terça-feira, mesmo sendo dia 19 lá, não é feriado, então eu vou trabalhar. Infelizmente a gente tem isso, mas eu quero aqui puxar um pouco da memória de vocês algumas situações semelhantes que já ocorreram com o Ceará, né? E de cabeça assim eu tenho uma Copa do Brasil, salvo engano, Ceará e Vasco com greve de ônibus. Eu vou até pesquisar aqui, foi o ano, porque eu não lembro qual foi o ano direito. Eu sei que estava tendo greve de ônibus. Eu acho que foi 93. 1993. Eu vou até puxar aqui essa notícia para vocês aqui, ó. Massa alvinegra surpreendeu o elenco da época, né? Um jogo especial contra o Vasco da Gama ficou marcado na cabeça de muitos torcedores do Ceará mais veteranos. É o meu caso, né? Não vou entregar aqui minha idade. Como também dos jogadores alvinegros da época. Foi ocorrido no dia 6 de maio de 1993. Rapaz, eu era menino, mas eu me lembro, viu, pessoal? Eu era menino aqui, mas eu me lembro. Quando os dois times se enfrentaram pela Copa do Brasil daquele ano. Era uma noite chuvosa e os motoristas e cobradores de ônibus aí, todo nosso apoio aos motoristas e cobradores, pessoal bom trabalhador, infelizmente, né, aconteceu a situação deles, estavam em greve, né? Decidiram naquele dia manter uma greve da categoria que parou a cidade. Não havia opções de vans, táxis em abundância como hoje. Não tinha Uber, isso aqui é 93, pessoal. O pessoal mais novo aí, viu? E só sabe o que é Uber? Não tinha Uber não, viu? Uber nem existia. E o acesso ao antigo Castelão era normalmente trabalhoso. Cara, muito. Mesmo assim, a torcida alvinegra compareceu em massa. O público pagante foi de 47.803 torcedores. Afora os que entraram de graça, com direito assegurado. O Vasco estava com um time cheio de craques da época, como Giovani, Bismarck, Hernani, Valdir Bigode e o centroavante cearense Jardel, já jogava no Vasco. O Ceará, dirigido por Mário Juliato, eita, matando a saudade aqui, pessoal, entrou em campo com Ferreira, Jaime, Ayrton Tanque, menino batia muito, rapaz. Só lendo o nome dele aqui eu senti uma dor na minha canela. Santos, Júnior Guimarães e da Silva. Ivanildo, rapaz, olha o time, cara. Ivanildo, Júnior Xavier, Monga. Rapaz, eu vou ter que dedicar depois um episódio aqui, um especial aqui, uma live só ao Monga. Que o pessoal mais novo não vai saber quem é ele, é o Monga. Né? O Ney, Osmar e Sérgio Alves. Tem que entrar depois o Claudemir. Bismarck fez 1-0 para o Vasco. Osmar empatou, mas aos 48 minutos Hernandes chutou a bola, bateu na canela de Santos e enganou Ferreira 2-1. Era para esse jogo. O placar não importou tanto quanto a força da torcida alvinegra que enfrentou as intempéries da natureza, a falta de ônibus e foi apoiar seu time. Isso surpreendeu os jogadores
como atesta o zagueiro Ayrton. Falou na época lá, abre aspas aí, naquela época lá em 93 com o Ayrton. Esse jogo ainda me passa pela cabeça. Na época os dirigentes não imaginaram que fosse dar tanta gente e nem pediram batedores da PM. Resultado, o ônibus da delegação ficou preso no meio do povo que nos saudava. Chegamos ao jogo atrasados. O volante Ivanildo também se comoveu. A nossa concentração, acho que foi em Guaramiranga, e no trajeto de lá vimos torcedores vindo de Pau de Arara. Nós retribuímos esse carinho fazendo um grande jogo, mas perdemos no fim, lembrou ele. Monga e a saudade. A Monga falando aqui, ó, tenho saudade daquele tempo em que joguei no Ceará, 92, 93. Rapaz, esse Monga, vocês que são mais jovens aí não vão lembrar dele não, mas aí, rapaz, pense no Monga. Foi uma temporada maravilhosa, jogamos com muita raça contra o Vasco e contra todos os adversários da época. Voltei depois para enfrentar o Ceará pela Ponte Preta, mas o amor continuou pelo clube, disse Monga, hoje formado em gestão pública em Campinas. Rapaz, eu lembro que o Monga foi jogar na Ponte Preta mesmo, isso aí eu lembro. O Monga saiu do Ceará, acho que foi para Ponte Preta, aí eu lembro que estava vendo um jogo na Bandeirantes, alguém estava transmitindo na Bandeirantes, aí o Monga entrou, aí o narrador falou assim, que a torcida da Ponte Preta era apaixonada pelo Monga, e como toda paixão era inexplicável. Rapaz, esse Monga, eu vou tentar aqui, se der certo aqui no final da live, eu vou colocar aí, se eu encontrar aqui, eu vou entrar aqui no YouTube e tal, colocar os lances aí desse jogo para vocês. Então, pessoal, por hoje é isso aí, nossa live aí de domingo. Provavelmente aí, como o jogo é só terça-feira, entre amanhã e terça, dá para fazer mais alguma coisa, publicar mais alguma coisa aqui. A gente se encontra então, se Deus quiser, lá no Castelão, lotado como vai estar, até por conta aí, a história já nos mostra que a torcida do Ceará sempre surpreende e eu tenho certeza que vai surpreender de novo nesse jogo aí contra o América. Valeu, pessoal. Aquelas avanças não está no gibi. Jardel ficou devendo e muito a apresentação. Não sei se tremeu, mas tremeu mesmo, foi todo o Vasco. Ceará para cima, faltou somente a vitória. A você, torcedor, que rendão, hein? Matou a distância no peito, driblou o aumento de ingresso e marcou um gol na greve. É isso aí. Não foi o Vasco que venceu, foi o Ceará que deixou de ganhar. Delmino. O Vasco entrou em campo trazendo a maior atração do jogo, o centroavante Jardel. O jovem artilheiro enfrentou um verdadeiro batalhão de repórteres e fãs. Jogando em casa pela primeira vez desde que trocou o Ferroviário pelo Vasco, Jardel não cabia em si de emoção. Mas se o Vasco tinha um cearense, o Ceará tinha milhares. Mesmo com a greve dos motoristas de ônibus em Fortaleza, mais de 50 mil pessoas vieram ao Castelão. A torcida deu um show e empurrou o time. O Ceará perdeu pelo menos 3 boas chances de marcar logo no início. Quem não faz, leva, diz o ditado. E o Ceará levou. Bismarck. Vasco 1-0. Para completar, o zagueiro da Silva chuta Pimentel. Cartão vermelho nele. Nem assim a torcida desistiu e compensou a diferença. O Ceará atacava de todo jeito. Mas quando não era Carlos Germano, era a trave que salvava o Vasco. Só no finalzinho, aos 43 minutos, Osmar conseguiu furar o bloqueio. Um delírio no Castelão. Parecia que ia terminar assim, mas no último minuto, um castigo que o Ceará não merecia. Hernande cruza, a bola desvia no zagueiro e entra. Vasco 2-1. Dessa vez foi cruel demais para a torcida, e ela se calou. Com esse resultado, o Vasco fica numa situação bastante confortável. Pode até perder de 1-0 no jogo de volta no Rio, e ainda assim estará classificado para a semifinal da Copa do Brasil.